Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. E que hoje nós temos a felicidade de termos um palestrante, que é o William Galvão, que vai nos falar exatamente sobre o perdão. William já esteve aqui outras vezes. Ele é médico de formação presbiteriana e ele atua no movimento espírita só há 45 anos. Pouco tempo, né, William? Trabalhou por 30 anos na Casa Espírita Eurípides Barçanufo e há 8 anos trabalha como trabalhador no Centro Espírita Casa de Adriana, no Recreio dos Bandeirantes. O William, então, vai nos falar sobre o perdão para que possamos refletir mais profundamente e entender o significado desta questão. William, por favor, o púlpito é seu. Para te ajudar, eu sei que você é palestrante experiente, para te ajudar a gente bota um cronômetro ali, e nós temos um acordo com a Rádio Rio de Janeiro, e as palestras que nós conseguimos fazer em 45 minutos são retransmitidas por eles e favorecem a muitas outras pessoas. Desde já, muito obrigado. Ok. Bom dia a todos. Para quem já me conhece, vai ganhar bônus horas extras. Quem não me conhece, vai ter que me tolerar por 45 minutos. Um palestrante foi convidado para fazer uma palestra no interior. E chovia muito. Chegando lá, a casa estava vazia. Só tinha um palestrante e os dirigentes da casa. E uma única pessoa na plateia. Aí ele disse assim, bem, aconteceu alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos transferir essa palestra para outro dia, já que as pessoas não puderam vir aqui à Casa Espírita. E aí aquela única pessoa na plateia disse assim, moço, com licença, eu crio galinha. E se eu tiver no galinheiro, só tiver uma galinha, eu não deixo de dar ração para minha galinha, não. O palestrante, da sua vaidade, né? Falou, puxa, que mancada. Não, vamos fazer a palestra. E aí ele caprichou. O Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, André Luiz, Emmanuel, mandou ver. Quando acabou a palestra, todo envaidecido, o palestrante pergunta para aquele único pessoa na plateia e diz, gostou? Ele respondeu, moço, como disse o senhor, eu crio galinha. Mas se eu tiver aqui no meu galinheiro, tiver uma única galinha, eu não dou todo o saco de ração, não. Eu espero poder dosar o dia de hoje e não dar todo o saco de ração. Hein? E que não falte ração para ninguém. Lembrar a todos nós que nós moramos no universo. Nós moramos no universo. A nossa casa é o universo. Por isso que Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai e é lá que nós moramos. O planeta Terra, onde estamos nesse momento, é apenas uma escola. É uma escola que a gente vem para aprender, para passar e termos experiências e evoluirmos moralmente. Só que, como toda escola, nós precisamos de um uniforme, senão a gente não consegue frequentar a escola. Toda escola tem o seu uniforme. E o nosso uniforme é esse corpício. Esse aqui é o uniforme que nós precisamos para frequentar a escola do planeta Terra. Nós não somos isso, nós estamos isso. E a sala de aula dessa grande escola chamada Planeta Terra é a nossa família. A família é a sala de aula onde a gente aprende as primeiras lições, onde teremos as primeiras dificuldades, onde precisamos ultrapassá-las para evoluirmos moralmente. Nunca esqueçam disso, vocês não são da Terra, vocês são do universo. A Terra é só um educandário, esse corpo que você tem é só um uniforme, e a sua família é a sua primeira sala de aula, que você vai passar por outras salas, no seu trabalho, na sua profissão, com a sua vizinhança, outras escolas virão, e dentro da Casa Espírita também temos muito que aprender entre nós, porque dentro da Casa Espírita tudo é bonito, quando se faz do portão para fora, a gente é o verdadeiro eu, que a consciência da gente clama, né? Então, Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 39 a 42, ouçam todos, amem os vossos inimigos. Preste atenção,
Ó, se ninguém entender nada que eu vou falar, vai fundo, que foi Jesus que disse. Se Jesus disse, é quente, vai. Eu não entendi, mas foi Jesus. Jesus é o ser mais inteligente do planeta, não tem ninguém mais inteligente que Jesus. Então, se ele disse, ó, ouçam todos, amem os vossos inimigos. E aí, ele continua, orem pela felicidade do que vos amaldiçoam. Faça aos outros o que querem que vos façam. Mateus, no mesmo capítulo 5, versículo 39 a 42. Porque amar quem você gosta é fácil, amar quem você tem um desafeto é mais difícil. Aí é que está a verdadeira evolução moral. Aí é que é difícil. Sejam compassivos como o vosso Pai é compassivo. Se você quer isso de Deus, então dê o que Ele quer para o próximo. Doe para o próximo. O perdão. O perdão é tão importante que Jesus fala do perdão em várias passagens da Bíblia. Como ele disse, a minha formação é presbiteriana. Essa Bíblia eu ganhei quando eu nasci. Minha avó me deu e eu guardei. Tem 63 anos. A minha está velhinha ela. Também estou, né? O que acontece é que está aqui. Jesus disse, dê a outra face, perdoa 70 vezes 7, cada ofensa. Ela me ofendeu hoje, 70 vezes 7, ofensa de hoje. Amanhã me ofende de novo, 70 vezes 7. Cada ofensa, ou seja, é infinito. O perdão é importante porque ele te liberta. A gente vai entender como isso acontece. Agora, eu vou partir um pouquinho na versão do Livro dos Espíritos, que é um livro científico. Quem estuda o Livro dos Espíritos vai entender. Quem não estuda, aconselho que entre no curso aqui da casa, porque é importante. O Livro dos Espíritos é um livro de 99% científico. 1% religião, quando ele fala em Deus e Jesus. O resto é ciência, ciência e filosofia. Ele vai explicar como os fenômenos acontecem. E quando eles não têm explicação, porque Kardec é um camarada cri-cri, ele pergunta, repete a pergunta, chega uma hora que os espíritos falam, isso eu não tenho condição de responder, porque eu não tenho evolução suficiente para te dar essa resposta. Então, basta isso para você. Aí Kardec para de ficar insistindo naquela ação. Então, o perdão ele é importante porque, vamos passar um pouquinho agora, falar um pouquinho de ciência. Isso aqui é uma célula, representação de uma célula. É o metabolismo celular. Nós temos bilhões de células no corpo. Toda célula é composta basicamente de um núcleo, de uma membrana celular e do citoplasma. Isso é uma célula. A célula cerebral, a célula cardíaca, a célula do estômago, a célula da pele, qualquer célula, ela vai ter isso. Ela vai ter um núcleo, ela vai ter uma membrana, vai ter um citoplasma, perfeito? E é nessa célula que tudo que você come, o oxigênio que você respira vai parar dentro das células. Tudo que você come vai virar açúcar, vai virar energia e junto com o oxigênio vai gerar energia para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente pensar, para a gente raciocinar. Por isso, se você não comer, você tem hipoglicemia, você apaga, você desmaia, porque você está fraco. Então, você tem que se alimentar para que isso vá para dentro das suas células. Então, dentro ali daquela membrana ocorre entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, entrada de nutrientes. É ali que tudo acontece e você pensa que não é. É ali. O que tem a ver isso com isso? Vamos pensar em perispírito. Nas faltas somos perdoados e não limpos. Ser limpo é buscar a pureza. Nas faltas nós somos perdoados, mas não somos limpos. E aí eu me lembro na escola dominical, quando eu era criança, na igreja presbiteriana, em que os pastores estavam falando sobre as bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança, que eu sei que todos vocês sabem ela de cor e salteado, mas eu vou lembrar uma que diz assim, né? Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus. Eu pensei, caramba, vou ter que passar bombril com vinho no meu coração, porque eu quero ver Deus, eu quero ser puro de coração, eu quero ser limpo. Porque é essa pureza das crianças que nos aproxima de Deus, porque as crianças não têm a maldade. Por isso Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, que delas é o reino de Deus. Então está aqui, nas faltas nós somos perdoados, mas não somos limpos. Como é que a gente tem que buscar essa pureza? Aí que mora, vamos lá. Quando erramos sem saber, André Luiz, tá? Aqui é André Luiz. Como erramos sem saber, estamos no mecanismo do erro. Mas quando erramos sabendo que estamos errados, a gente está no mecanismo do mal. Quando você erra sem saber, mancada, rapaz, eu não devia ter feito isso, foi lá, me desculpa, perdoa. Mas quando eu faço sabendo que eu estou fazendo errado, aí o mecanismo é do mal, a coisa complica para o teu lado. O perdão nos liberta, porém nos limpa, porque o mal foi feito e nos pertence. O perdão nos libera, mas não limpa, porque o mal foi feito.
vamos falar um pouquinho sobre isso. A pessoa, eu vou falar agora aqui da vítima, do ofendido, aquele que sofreu ofensa. Aquele que sofreu ofensa, ele tem o seguinte: ele perdoa ou não perdoa. Ele está nesse binômio. Vou perdoar ou não vou perdoar? O que eu faço? Ele foi ofendido. Afinal de contas, ele fez uma coisa muito grave contra a minha pessoa, e ele não deveria ter feito isso comigo, porque eu não mereço isso. Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho um sentimento de injustiça. Eu fui injustiçado. Eu me sinto injustiçado. Então eu clamo por justiça. Cuidado. Cuidado, que a justiça de Deus para você é para o outro também. Cuidado, bata na porta e ela se abrirá. Cuidado com o que você pede, que você vai receber. Peça para a espiritualidade advogar a tua causa. Mas não peça a justiça, que a justiça virá para você na mesma intensidade que vai para o outro. Porque todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, somos parte de Deus. Então, ao sermos ofendidos, esse sentimento de injustiça vai nos trazer para algumas reflexões da nossa mente. Preste atenção, eu sou o ofendido, eu. Então, como eu sou ofendido, eu estou magoado. Eu estou magoado com ele, eu estou magoado com ela, não devia ter feito isso comigo. Eu estou magoado. Mas se você estiver só no nível da mágoa e parar por aí, se libera logo, vai lá e perdoa. Perdoa. Perdoa correndo. Você estou mágoa, só está na mágoa, não fundou. Mas se você não liberar, não perdoar logo na mágoa, a coisa vai complicando para o seu lado. Preste atenção, eu estou falando do ofendido, do injustiçado. Eu não estou falando do camarada que fez o mal, não. Aí ele ressente. Aí é o ressentimento. Ele toda hora ele vai pensar naquilo que ocorreu. Ele não se liberta do mal. Presta atenção, o outro fez o mal para ele, o mal que ele entende que o outro fez. Ele está com sentimento de justiça, ele ficou magoado, agora ele já está ressentido, porque ele não se libertou daquilo. Ele ressente, ele toda hora ele pensa naquilo, ele só fala naquilo, ele não dorme pensando naquilo. É o aprofundamento da mágoa, o ressentimento. Preste atenção. E aí, se você parar por aí, graças a Deus, mas a coisa pode piorar. E aí, quando piorar, você começa a ficar revoltado. Já é a revolta. É revolta, eu não merecia isso. Isso não era para mim, isso não está certo. Que Deus é esse? Como é que isso acontece comigo? Aí você é um chato. Você é a vítima. Você é um chato, só fala nisso. Olha, você sabe o que ela fez comigo? Não, então eu vou te contar. Aí eu conto. Aí conto com você outra vez, eu estou ressentido. Tudo bem, tudo bem. Você lembra aquela história que eu te contei, que ela fez comigo? Sei. Então eu vou te contar de novo. Aí conta de novo. A pessoa que já ouviu pela segunda vez já vai coçar a cabeça e falar: caramba, de novo esse assunto. Depois você encontra com a pessoa para outra vez e você fala de novo. Na quarta, ela atravessa a rua e fala: tudo bem, William, tudo bem? Tchau. É o chato, vai falar de novo daquele assunto. Presta atenção, você é a vítima, mas você que é o chato. Porque você ficou magoado, você ressentiu, ficou remoendo o assunto e agora você está revoltado com aquele assunto. E aí, isso vai extrapolar por pior, que é o ódio. Aí agora você não está mais magoado com aquela pessoa, você não está mais revoltado com ela, você não está mais ressentido, você está com ódio dela. E aí, a coisa está preta, aí o bicho pegou. Agora você está lascado, porque agora o ódio a coisa está feia, porque o ódio ele vai estar no nível do desamor. A pessoa extrapola, ela não está mais ofendida com a outra, ela está de mal com o mundo, porque ninguém entende a situação dela. Será possível que ninguém entende a minha situação em que eu me encontro? Porque o outro fez isso comigo? Ela está de ódio, é um chato. E as pessoas vão se afastando dele. E atenção, você é o ofendido. Vá lá, perdoa o seu ofensor. Jesus disse isso. Gente, se Jesus disse, é porque ele já sabe disso. Porque ele estava aqui enquanto esse planeta era uma poeira cósmica, estava sendo formado, Jesus estava aqui. Então ele sabe de tudo isso. Todos os profetas da Bíblia, foi Jesus que falou, fala assim, assim, eles foram escrevendo, eram médiuns. A mediunidade existe desde que o mundo é mundo. E Jesus está aqui com a gente. Então ele falou isso para a gente, porque ele sabe o que está falando.
entra num processo de antipatia. Então, o ofendido, ele começou com uma mágoa, ele ressentiu, ele se revoltou, com ódio. Ele agora é o antipático. Ele, a vítima, é o antipático. E aí, ele começa a metabolizar fluido deletério. Lembra da célula que eu coloquei? Lá do núcleo, citoplasma, oxigênio entrando, metabolismo celular, começa a metabolizar fluido deletério no teu perispírito. Você vai ficar doente. Você vai adoecer com esse ódio que você criou para você. Você é um auto-obsessor. Você vai fluido deletério. André Luiz diz que se assemelha a um vaso de lama. Quando ele viu espíritos encarnados que não perdoavam, ele levou um susto e falou: o que é isso? É fluido deletério. Se o cara está atrelado a um vaso de lama porque ele não perdoa. Ele está agarrado ao mal. O cara fez o mal, foi embora. E ele ficou com o mal para ele não se libertou do mal. Daí a importância do perdão. Porque, repito, é Jesus, gente, não foi qualquer um que disse isso. A criatura estaciona, se assemelha a um vaso de lama, como disse André Luiz. O agressor, ele agrediu, foi embora. Nós estamos com um problema, é uma questão que nós maximizamos. E aí leva ao ódio. Eu trabalhei como diretor numa companhia e eu tinha alguns médicos que estavam atrelados à minha diretoria. E tinha uma colega que ela não entendia qual era a diretriz que a gente tinha que fazer. E durante uma reunião, ela foi extremamente infeliz e não falou alhos com bugalhos para uma profissional do nível que ela tinha e não estava dentro da diretriz do que tinha que ser feito. E eu tinha que chamar a atenção dela. Eu extrapolei, eu fui grosseiro. Porque esse é meu defeito, eu tenho um temperamento forte. É meu defeito. Eu preciso trabalhar muito os meus defeitos, eu preciso trabalhar muito isso em mim. E aí eu fui grosseiro com ela. Ela saiu da sala, a reunião acabou, eu fui para casa, fui direto para a casa espírita, já botei o nome dela na caixinha, já pedi, rezei para ela, que depois que eu saí da empresa, eu falei: meu Deus do céu, que mancada, palestrante espírita, cristão, tratando uma irmã dessa forma, independente da minha situação, da minha posição dentro da empresa. E aí, no dia seguinte, dormi mal aquela noite, no dia seguinte, fui até ela e falei: eu queria te falar um negócio, eu queria te pedir desculpa, que você me perdoasse pela forma como eu falei contigo ontem, eu não deveria ter falado contigo daquela forma. Ela levou um susto, não entendeu nada, né? Tá bom, tudo bem. E aí, o meu superior, que assistiu a cena, virou para mim e falou assim: poxa, William, que bacana, você é tão altruísta, foi lá, reconheceu, pediu perdão, desculpas à colega. Eu falei: altruísta é o caramba, eu sou espírita, eu estou lascado, rapaz, eu tenho que me livrar disso, eu sou espírita, rapaz, eu faço a prova com cola, é o livro do espírito, é cola, a gente cola lá o tempo todo, né? Isso aqui é uma escola, eu estou lascado, eu tenho que me livrar disso, passar para frente, não pode ficar comigo, né? E essa colega, a gente já se encontrou em vários congressos, me abraça, me beija, enfim, não ficou nenhum ressentimento da parte dela com a minha pessoa. Eu, graças a Deus, essa eu passei. Tem uma passagem, Jesus no Lar. Agora eu não sei se é Jesus no Lar ou Luz no Lar. Bem, vocês comprem os 2 livros, leiam e depois digam qual é e me dizem onde é que eu errei, tá bom? A livraria tem um livro, vocês podem comprar, tem aqui. Tudo que eu falar, vai lá e confere se eu falei errado, depois manda e-mail, ele falou tudo errado. Aí vem os livros, que eu confundo os livros, tá? Então era um irmão que ele era muito evoluído, ele era muito bacana, ele era muito bom, ele era bom visto. Então a espiritualidade superior subiu. E os mentores disseram assim: olha, vamos elevar esse espírito a uma nova categoria, porque ele está indo muito bem na encarnação dele. Nós queríamos pedir aqui que evoluísse ele. E aí a espiritualidade superior falou assim: peraí, só um minutinho, temos que dar uma prova para ele. Vamos provar, vamos dar doença para ele. E aí ele passou pela prova da doença, ficou doente. Ele levou fé em Jesus, fé em Deus, trabalhou, se tratou, foi para a casa espírita, não reclamou, não resmungou, agradecia a Deus. Se ele está passando por aquilo, ele tinha que estar passando, que não levasse aquilo para o perispírito dele, que ele pudesse passar por aquela prova, se ele tinha que passar.
E ele passou pelaquela prova da doença. Aí os espíritos disseram, viu? Ele merece, vamos lá, vamos levá-lo na categoria superior. Aí eu, calma, não é assim. Agora vamos passar para a prova da falta de dinheiro. Ele tem que sofrer. Aí o cara, você quer evoluir? Gostou, né? Você quer estar tudo de bom? Não, não é assim não, vamos lá. Aí ele ficou sem dinheiro nenhum, se lascou todo, desempregado, teve que vender a casa, morar numa periferia, pagar aluguel, andar de trem, levantar de madrugada, comer de marmita. Ele foi, passou, conseguiu passar pelaquela prova, não resmungou, todo o trabalho que dera para ele, ele realizou, ele conseguiu passar por aquela prova. E aí os experimentadores, viu? Vamos agora levá-lo. Calma, vocês são apressados, não é assim não. Agora vamos passar pela prova mais difícil, que é a prova de como ele lidar com os defeitos dele. Hã? E aí a espiritualidade começou a aproximá-lo de pessoas que mexiam com os defeitos dele, com os orgulhos dele, com a vaidade dele. E ele era colérico. E ele jogou contra as pessoas. Toda a cólera dele foi para fora porque ele tinha vaidade ainda. Então os defeitos que apontavam para ele, ele não suportava e, sabe, bateu, levou. E aí ele foi reprovado dessa prova e aí disse, viu, ele ainda não está pronto ainda para ascender a uma outra esfera espiritual. Então, eu falo isso porque quando eu li essa página, esse cara sou eu. Eu falei, esse cara sou eu. Eu pensei logo, Roberto Carlos, esse cara sou eu. Porque eu tenho essa coisa de colérico, né? Quem diz que não tem, eu não sei, eu tenho. No trânsito eu não tenho mais, né? E eu digo que no trabalho, eu digo assim, eu estou igual ao alcoólatra anônimo, né? Assim, eu já estou há 64 dias sem brigar com ninguém. Amanhã, vamos ver, 65. Eu vou contando, igual o alcoólatra, né? Hoje eu não bebi, hoje eu não briguei com ninguém. Eu saio de casa, eu não posso brigar com ninguém, eu não vou responder ninguém atravessado. Porque às vezes eu respondo as pessoas atravessadas, de graça. É a minha essência, eu ainda sou atrasado, então eu ainda tenho isso em mim, e eu tenho que cortar isso. Então eu falo, aí eu paro, não vou responder, eu não vou falar. Aí, às vezes eu levanto, só um minutinho, vou no banheiro e volto. Aí, né? Mas eu nem devia ter o banheiro, não devia nem ter pensado, porque eu devia estar, né? Já ter, não estou ainda, mas já estou com essa consciência que eu tenho, eu estou brigando comigo, né? Eu vou chegar lá, Deus quiser. Vamos lá. Quando chegamos na fase da antipatia, nós vazamos para antipatia, tristeza, amargura, solidão. A pessoa está atrelada ao mal. Quando você está magoado, você tem um ressentimento, você se revolta, você passa para o ódio, você extravasou, você já está atrelado ao mal, como um vaso de lama. Você está antipático, uma pessoa triste, amargurada, solitária. A pessoa está atrelada ao mal e é uma incompreendida, porque é a pessoa que eu sou vítima da sociedade. Ninguém me entende. Ela me faz o mal e ninguém fala comigo. Todo mundo é amigo dela, mas ninguém mais fala comigo. Ainda fica com raiva que as pessoas falam com a pessoa, mas não falam com ela, porque ela é chata. Quem é ofendido e não perdoa se escraviza ao mal. O perdão é a anistia e esquecimento. Rompe a barreira do mal. Por isso Jesus falou, vai lá, gente, vai lá, perdoa. Perdoar de boca não. O verdadeiro perdão é mover e remover. Mover e remover. Eu vi essa palavra, mover e remover, eu fiquei pensando, foi Dona Laura que disse isso, se eu não me engano, no livro Nosso Lar. Então, também leia o Nosso Lar, veja onde é que eu errei, se foi Dona Laura. Eu acho que foi Dona Laura que falou que tínhamos que mover e remover. E aí eu pensei, mover e remover. Eu me lembro que a minha mãe tinha uns móveis pesados, e a gente ajudava ela a arrumar a casa, às vezes a fazer uma faxina, arrumar e tal, e naquela época ainda tinha depois não, mas era porque tinha que passar cera no chão. E uma coisa que vocês não conhecem, vocês são todos jovens, eu já sou mais velho, tinha uma coisa chamada enceradeira, você passava enceradeira, né? Com o tempo, os móveis que ficavam parados, vai ficando, acho que um cubo de cera, o móvel fica duro, você quer empurrar o móvel não sai,
Não sei se alguém já teve essa experiência. Você empurra, parece que ele está preso no chão, né? Você não consegue remover o móvel dali. O que a gente fazia? Dava um tranco, né? Pá! Aí o móvel pulava e você empurrava. É isso aí, ó. Mover e remover. Mover para remover o mal que está em você. Você tem que se mover para remover. E como é que faz isso? Olha lá, receita agora para isso. Agora eu vou dar receita, né? Alfredo, marido de Ismália, dá receita para o processo de libertação do mal e do ódio. Tá nos Mensageiros? Eu acho que está nos... Bem, também se não está, também leia os Mensageiros, depois vocês digam para mim se eu errei. Então, ó, nosso lá, Mensageiros, ó, dever de casa, depois vocês mandam e-mail para mim e me criticam. Mas foi por aí. E aí, o que Alfredo fala? Ele diz para a gente, reconciliação. Vai lá, reconcilia com a pessoa. Fala com a pessoa. Dá bom dia. Cumprimenta. Dá o primeiro passo. Não fica atrelado no mal. Segundo passo, é entendimento. Você tem que entender, compreender o problema. O que levou aquilo a acontecer? A pessoa está no mau dia? A pessoa pensa de uma outra forma de você? A pessoa enxerga o mundo de outra forma que você enxerga? A pessoa tem uma necessidade diferente da sua? Você tem que compreender o problema. O que levou àquele problema? O que levou a isso? Então, primeiro, você tem que entender o problema da pessoa que te fez o mal. Por que ela fez aquilo? Segundo, compaixão. Bem, todo mundo na Semana Santa vê filme, vê livro da Paixão de Cristo. O que é paixão? Paixão é sofrimento. Então, Paixão de Cristo é o sofrimento, aquelas estações, né, de Cristo que a gente aprende na igreja, não é isso? Então, compaixão é sofrer com a pessoa. Então você tem que ter compaixão da pessoa. Pô, aquele camarada William é grosso pra caramba, mas o William é muito grosseiro, colérico, ele deve estar precisando de ajuda. Então tem que olhar para mim com compaixão. Coitado, ele não está bem. Ele não está bem para ele estar fazendo isso, agindo dessa forma. Algum problema ele deve estar. Então você tem que ter compaixão. Primeiro, reconcilia, entende o problema, tem que compreender o problema, ter compaixão de quem te ofendeu. Depois, caridade. Ele falou da caridade aqui, a espiritualidade iluminou o nosso amigo, quando ele falou da caridade, você estava falando da caridade, é exatamente isso. E aí a caridade, eu vou abrir aqui um profeta que eu gosto muito. Eu sei que vocês já leram a Bíblia, sabem mais do que eu, um pouquinho só de tempo aqui, eu vou achar o meu amigo aqui, o profeta Isaías, que caiu aqui. Isaías, capítulo 58, versículo 10. Aliás, é uma crítica que eu faço ao movimento espírita, não ter estudo bíblico nas casas espíritas. Jesus era judeu, era rabino, e o cristianismo nasce do judaísmo, e o Velho Testamento é parte do judaísmo, os profetas. E tem um profeta que quem não leu, é complexo porque a literatura é diferente, que é Isaías. Eu acho Isaías fantástico, né? Isaías capítulo 10, ele diz assim, olha só, isso aqui, rapaz, aconteceu, ele falou 1000 anos antes de Jesus encarnar, 1000 anos, Jesus no ouvido de Isaías, aí escreve aí, vai, manda ver, aí Isaías foi escrevendo, óbvio, ele diz assim, se abrires a tua alma aos famintos e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Ele fala isso, Isaías, 1000 anos antes de Jesus. Está falando de quê, gente? Caridade. Caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Mas o que tem a ver caridade com perdão? Vocês vão entender. Tudo tem uma lógica.
Então, quando você se reconcilia, você entende, você tem compaixão, você começa a praticar a caridade, você começa a ter simpatia, você vai se livrando do mal. Você já olha aquela pessoa que te ofendeu com uma certa simpatia. Afinal de contas, não é tão ruim assim. Não é uma pessoa tão ruim assim. E aí vem a fraternidade. Qual é a fraternidade? É a fraternidade que eu considero o ofensor meu irmão. E aí eu entendo que eu poderia ter feito aquilo que ele fez. Ele fez, mas será que eu sou tão bonzinho assim? Será que eu sou tão superior assim? Será que eu não seria capaz de realizar a mesma falta que ele realizou? Você está pensando que você é o quê? Aliás, todos nós, quando reencarnamos, nós temos um mentor espiritual ou uma mentora espiritual, porque espírito não tem sexo. Muito bem. Esse mentor, ele é o avalista. Quando você compra uma casa ou faz um empréstimo num banco, às vezes o banco pede um avalista, né? Que a pessoa que vai assinar, se você não pagar, a pessoa vai ser cobrada para pagar aquilo. Não é isso, gente? Pois é. Quando a gente encarna, a gente tem um mentor, ele é o avalista da nossa encarnação. Ele que vai avaliar a nossa encarnação. E aí, gente, eu não sei vocês, mas eu morro de medo de encontrar o meu mentor espiritual quando ele desencarnar. Já viu a situação? Pô, que papelão, hein? Você, quem diria, te dei maior força aqui em cima e tu só dando mancada lá embaixo, que vergonha, hein? Misericórdia, só Jesus na causa, né? Imagina os culachos que eu vou tomar do meu mentor espiritual, porque muitas vezes a gente vem para essa encarnação com uma mochila de defeitos que a gente tem que esvaziar durante a encarnação. E muitas vezes a gente desencarna levando 2 mochilas, a gente não esvaziou a nós, ainda leva mais uma. Imagina você encontrar com o seu... Já pensaram nisso? Você encontrar com o seu mentor, seu anjo da guarda, dê o nome que você quiser, quando você reencarnar, ele lá em cima torcendo, vai, 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 não, chutou para fora, de novo, não, errou, não era assim. Você imagina essa situação? É a situação que eu penso no dia a dia. Eu fico dirigindo, engarrafado, eu fico pensando. Eu tinha um doutor Valdir lá na casa Espírita do Eurípides, aqui na Taquara, ele é psiquiatra. E eu era estudante de medicina, e eu ficava arrumando a farmácia, ele dando consulta, eu arrumava a farmácia, dava os remédios para as pessoas, e as mulheres fazendo quentinha, limpando as panelas para doar e tal, e o papo era sempre de um livro espírita, de desencarnado, que morreu, que não sei quando reencarnou, que é o filho que não queria encarnar, um papo de doido, né? Aí ele parou e falou assim, meu filho, pois não, doutor, vem cá, ouve aqui, olha essas mulheres, tudo doida, né? Tudo doida, olha só. Aí eu falei, não, doutor, é que a gente é espírita. Ele, pois é, vocês são doidos porque são espíritas ou são espíritas porque são doidos? Normal não são. Eu falei, um dia o senhor vai entender um pouquinho da doutrina. Então, a gente não pode falar isso todo. Então, eu fico no carro pensando nas coisas, né? No meu dia a dia, nas mancadas que eu dou, onde é que eu devo melhorar, que eu posso fazer. A gente fica pensando, porque a gente erra o tempo todo, não tem como. Mas aí, quando você chega nesse momento, você se reconcilia, você entende, você compreende o problema, você passa a ter compaixão da pessoa que errou contigo, você passa a praticar a caridade. Por que a caridade? Você lembra que eu coloquei lá aquela célula, aquele modelo celular, da célula lá, do metabolismo celular? Porque quando você come, vira açúcar, tá certo? Vira açúcar, que é um glicério, açúcar. Se você tiver muito açúcar, comer muito, o que é açúcar? Arroz, feijão, pão, tudo é açúcar, tá? Vira açúcar. Se você tiver sobrando, não gastar, o organismo, ele é pão duro, ele não joga fora não, ele guarda, tá? Aí ele junta em 3 moléculas, 3 glicéries, que é o chamado triglicerídeos. Vocês fazem exame, já devem ter visto, né? Ih, meus triglicerídeos são 3 glicéries. Ou seja, você está começando a ter sobra, está comendo demais, está errando na dieta. E aí, se esses triglicéridos, que você continuar comendo, eles vão formar uma molécula de ácido graxo, uma graxa, que é isso aqui, a barriguinha, ó. É a banha. O corpo não joga fora, ele guarda. Entendeu? Esse é o metabolismo celular. Então, quando você... Mas como é que eu posso perder isso? Primeiro, dieta. Segundo, o que todo médico fala? Atividade física. Vamos caminhar, tem que caminhar. Atividade anaeróbica para queimar gordura. Por quê? Quando você se movimenta, você gera energia. Ao gerar energia, você precisa de repor.
senão a célula não aguenta. Então a célula começa, eu quero mais açúcar. Não tem. Então queima a reserva que você tem na sua barriguinha aí, queima essa gordurinha que eu estou precisando, você está gastando. Por isso que quando você caminha, você emagrece, porque você metabolizou aquilo que estava sobrando. Muito bem, a caridade é o amor em movimento. Quando você se movimenta fazendo caridade, você está gerando energia no bem. Aquilo está voltando para você. Você faz a caridade para o outro, quem recebe é você. O outro pensa que está recebendo, mas é você que recebe, porque você está gerando energia no bem, fluido, que volta para você. Por isso que falta da caridade não há salvação. Que é em química, quem já estudou química no colégio, mas quem não estudou vai entender, e as substâncias elas são colocadas, né? Então você tem um cloreto, tem um hipoclorito. Quando tem hipo é quando tem pouco cloro, né? E perclorato é quando tem mais cloro. Per é mais, né? Permanganato tem mais manganês, né? Então a palavra per, o sufixo, o prefixo per significa mais. Quem é egoísta não doa nada para ninguém. Quem é egoísta não se dá para ninguém. Ele é egoísta, ele não doa. Quem ama, doa as coisas para o próximo. Quem ama o próximo, ele doa o que ele pode e às vezes até o que ele não pode, ele doa. Agora, quem ama demais, perdoa. Quem ama demais, perdoa. Perdão é o excesso do amor. É o máximo do amor, é o perdoar. Você está se dando ao máximo quando você perdoa. É a concentração máxima de amor. Falei que a reunião ia ser um pouco científica? Falei. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Emmanuel, eu posso fazer, eu posso não fazer. Eu faço ou não faço. É o meu livre-arbítrio. Agora, a fatalidade fui eu que criei. Não põe na conta de Deus, que não dá não. Eu quando estou atendendo meus pacientes, o paciente fala assim, ficar rezando na cadeira, né? Eu sou otorrino, eu tiro muita barata do ouvido das pessoas, lacraia, moeda da goela das criancinhas, tiro muito. Aí as pessoas chegam lá e falam assim, começa a rezar, Jesus. Eu falei, gente, para um minutinho, deixa eu trabalhar. Jesus tem uma guerra para ver lá no Iraque, tem outra lá na Croácia, tem AIDS para curar, agora tem o negócio do macaco lá no Marando, tem o Covid. Isso aí um simples médico sabe fazer. Jesus me botou aqui para fazer isso aí. Fica quietinha que eu vou fazer, né? Viu como é que eu sou colérico? Eu sou colérico, não tem jeito, eu sou sarcástico. Falei, deixa Jesus fora disso, Jesus tem coisa muito mais importante. Isso aí eu sei cuidar, ele me ensinou para fazer isso, deixou para fazer. Ele vai cuidando de coisas mais importantes. Porque não tem jeito, quando você está doente com algum problema, aquele é o maior problema do mundo. O mundo se resume naquele problema. Mesmo que o colega, o médico, fale, não, isso é sempre para o senhor, a dor é minha, não é sua. O paciente fala, né, para a gente, né? Mas a gente é assim. Então, nós criamos a fatalidade. Deus nos dá o livre-arbítrio. Bem, agora vamos mudar um pouquinho da posição daquele que ofendeu. Eu falei, até aqui, preste atenção, a maior parte da nossa reunião eu estou falando da vítima. Sentiu que é importante perdoar? Agora vamos falar do camarada que ofendeu. A posição, ele ofendeu e foi embora. Ele foi lá, ofendi. Os espíritos nos dizem que temos a consciência moral, que nos dá a posição do dever. A consciência moral. Quando ele desencarna, a gente só leva a consciência, tá? E a consciência dói. A gente não consegue esconder os nossos pensamentos de outro espírito. Só encarnado, sim. Por isso que muitos irmãos, que a gente chama de obsessores, uma das coisas que ele tem de nós é inveja. Inveja porque a gente tem um corpício. Eles estão doidos para encarnar, para quê? Para esquecer toda a coisa ruim que ele é, que ele pensa em fazer. E que encarnado, ninguém vai enxergar o que ele é, mas desencarnado, todo mundo sabe o que ele é. E aquilo dói nele. Então, nós temos uma consciência moral. Moral, gente, moral cristã, eu gosto muito de usar o Mário Sérgio Cortella. Cortella diz, faltam 7 minutos, ai meu Deus do céu. Né? Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, olha, quando você tem 3 perguntas, eu quero, eu devo, eu posso. Eu quero dinheiro? Quero.
Eu posso roubar o dinheiro da merenda escolar das criancinhas? Posso, eu que assino. Eu devo? Claro que eu vou fazer. Se não fizer a Karina faz, faço eu. Aqui todo mundo faz isso, não é assim? Aí eu passo a ter uma ética que vai sustentar uma moral de um grupo dentro da sociedade. Agora, se eu faço a mesma pergunta, digo, olha, eu gosto de dinheiro, gosto, eu posso roubar o dinheiro da merenda escolar? Posso, não devo fazer, que isso está errado. Bem, nesse momento, eu passo a ter uma nova ética que vai sustentar uma outra moral de um outro grupo da sociedade. Por isso que nossos irmãos em Brasília não sabem o que estão fazendo. Muita gente acha que aquilo é normal. E quando eu estou falando da moral, é dessa moral, não é da moral da mini saia, nem do biquíni, estou falando da moral cristã, do dever, da consciência. A posição do dever nos leva ao remorso, que é a consciência gritando. Eu tive remorso quando falei com aquela colega, minha consciência gritou, eu não dormi bem, eu não devia ter feito aquilo. Né? Depois, o que a gente passa? O arrependimento, eu reconheci que estava errado. Caramba, eu estou errado, eu tenho que ir lá falar com ela. Mas o verdadeiro arrependimento, ele só ocorre quando a gente desencarna. Por quê? Porque eu me arrependi daquela posição que eu fiz, mas com certeza eu já cometi outras. Eu sou recalcitrante. Nós somos carrinho que bate e volta. A gente vai e faz de novo. Por isso que é importante o estudo da doutrina nas nossas vidas. Expiação, você vai sofrer por aquilo que você fez. Depois você vai reparar, restabelecendo o amor. Ou seja, eu vou lá me reparar, pedir perdão a ela, porque o mal está na faixa do desamor. André Luiz, ninguém está em desordem na casa do pai. Ninguém. Você está na família certa, teve o pai e a mãe que você tinha que ter, o irmão que você tinha que ter, a irmã que você tinha que ter, casou que você tinha que casar, os filhos que você tem. Está tudo certo, ninguém está em desordem na cara do pai. Está tudo tão certo que até parece que está errado, tão certo que está. Não é possível. Não jogou a pedra na cruz, não, é isso mesmo. Eu acho que eu cobrei pedágio dos Reis Magos. Não cobrou, não cobrou. Eu acho que eu toquei bumbo no Sermão da Montanha. Não tocou bumbo no Sermão da Montanha, não. Está tudo certo. Você que acha que está errado, não consegue ter consciência disso, que está tudo certo, entendeu? Então, é assim que a gente tem que pensar. Está tudo certo na casa do Pai. Entenda as coisas. Você está numa escola de aprendizado que é o planeta Terra. Nós já cometemos muitos delitos, por isso estamos encarnados. Quando eu faço mal, eu causo um trauma perispírito. Quando eu faço mal, eu causo um trauma no perispírito. E aí, dependendo do mal que fiz, eu leso o meu centro de força. Quando eu faço mal, eu vou lesar meu perispírito. E posso afetar meu centro de força. E essa aqui eu aprendi com o nosso amigo Paulo César Frutuoso, que é meu colega de trabalho e de movimento espírita. O corpo é o fio das impurezas no espírito. O sofrimento de algumas mazelas é apenas o início da restauração do perispírito. Muitas reencarnações que nós vemos hoje, que aquela criança com aquela doença, ela está ali só para recuperar mazelas do mal que ela fez em encarnações passadas. Aquela encarnação daquela doença, daquela criancinha, é simplesmente para recompor o perispírito dela, para ela depois, numa outra oportunidade, poder reencarnar para reparar os erros que ela fez. Ou será que Deus não sabe fazer um corpo normal? Faz uma criança doente. Que Deus é esse? Essa era a minha discussão na escola dominical com o pastor. Ele não tinha explicação para mim. Que Deus é esse? Não sabe fazer uma criança normal? Então tem privilégio no céu? Uns estão bons, são normais, outros não são? Se Deus é pai, e pai não vai dar pedra para quem pede pão. E aí, essa síndrome de Larsen é uma síndrome que a criança nasce toda desarticulada. Está no livro do Paulo César Frutuoso. Eu falei, Paulo, o que é isso? Ele falou, é a galera da Inquisição. Ali está uma pessoa na roda, e elas eram empurradas até ali os inquisitores, o carrasco, e elas são empurradas até desarticular todos os ossos. A pessoa morre com dor toda desarticulada porque não aceitava Jesus. Imagina isso? Fizeram isso. Então, muitos desses que praticaram isso estão vindo encarnados com doenças, crianças que nascem com essas patologias, e os pais que as recebem, esses são os verdadeiros anjos do Senhor. Os pais, eu atendi uma essa semana, que eu olhei para a mãe, o olhar da mãe para aquele filho, todo doente, todo defeituoso, eu falei, essa mulher é muito evoluída. Que espírito, eu não abracei, quer dizer que era assédio sexual. Vontade de dar um abraço na mãe. Dar um abraço forte nela. Mas ia ser processado, eu deixei só na prece. Né?
Deixei na prece, que ia ficar complicado. Então, deste ponto de vista, nenhum de nós aqui tem saúde perfeita. Ninguém aqui tem saúde perfeita. Física, mental, espiritual, ninguém. Estamos numa escola de aprendizado. E vocês que estão num domingo aqui no Frei Luiz essa manhã são privilegiados, tá certo? Que já entendem a importância de estar aqui, a importância de dar o primeiro passo, o segundo passo nessa escala evolutiva, que é difícil, não é fácil. E aí, só Jesus tem a saúde perfeita, só Jesus. Ninguém nesse planeta tem saúde perfeita. E aí eu vou deixar Jesus aqui na tela, eu tenho mais um minutinho, e vou abrir aqui num apóstolo dos gentios chamado Paulo. Vocês sabem quem foi Paulo, São Paulo, o apóstolo gentio? O Paulo era um judeu que matava cristão. Matava, metia a espada, porque ele entendia, ele era judeu, judaísmo. Então, Paulo era mau que nem um pica-pau, daquele desenho animado. Não deixava para ninguém. E aí ele foi no caminho de Damasco para pegar a galera lá em Damasco. No meio do caminho, Jesus apareceu para Paulo. E Paulo não conheceu Jesus encarnado. E Jesus chegava para Paulo e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não conheceu Jesus, mas quando ele viu aquela luz, ele falou assim: é Jesus, é o Senhor, é uma coisa superior, e cegou ele. Aliás, eu fico pensando, se Jesus pensasse em mim agora, eu acho que ele desencarnava, imagina, a frequência vibratória do mestre. William, eu não estava dando palestra, não fui feliz, desencarnei, então onde é que eu vou estar? A frequência do mestre, quer dizer, quando Jesus se aproxima, a frequência cegou ele, a luz, e ele sentiu a superioridade daquela luz e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E ele diz: por que me persegues? Por quê? Por que, Paulo? Por que, Saulo? Por que me persegues? Né? Ele pergunta e diz: por que recalcitras, né? Contra os arguilhões? Por quê? Você sabe o que é recalcitrar contra os arguilhões? É dar murro em ponta de arguilhão. Eram umas pontas de lança que existiam naquela época. Então, era uma expressão, como se fosse de murro em ponta de faca, né? Então, Jesus usou essa expressão popular. Por que recalcitra contra os arguilhões? Por que me persegues? Eu não te faço mal nenhum. E aí ele: o que queres que eu faça? Ele já saiu convertido. A gente tem que achar o nosso caminho de Damasco, como Paulo. E aí Paulo, ele se converte ao cristianismo e começa a pregar o evangelho de Jesus por todo o mundo em que ele conhecia, porque Paulo falava grego. Grego era a língua da época, era o inglês de hoje, né? Enquanto os outros discípulos não falavam grego. Então Jesus escolhe Paulo. Ele não escolhe o preparado, ele prepara o escolhido. E ele escolheu Paulo e preparou Paulo para o trabalho dele. E ele começa em todas as regiões montar igrejas. Toda vez que ele sai, ele era apedrejado e perseguido, né? Até que foi preso, decapitado. E aí tem uma parte, quando ele manda uma carta aos Coríntios, assim: o amor é o dom supremo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé no ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Que a paz de Jesus fique com todos vocês. Espero que eu tenha sabido dosar a ração. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial.
E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.